Olá pessoal, eu sou o Padre Paulo Giacomo, sou pró-reitor de pastoral aqui do Uni Salesiano Araçatuba e nós estamos aqui com o professor Rodrigo Caputo. Ele é mestre em psicologia e é professor também do Uni Salesiano em Lins. Ele leciona algumas disciplinas na área da psicologia. E como nós estamos celebrando o mês de setembro amarelo, que é um mês que nós trabalhamos o combate e a prevenção ao suicídio, nós convidamos o professor Rodrigo para tratar justamente de um tema importante que não pode ser colocado de lado, né, pela sociedade, por cada um de nós, mas é um tema que faz parte da nossa vida, que é o tema da morte e do luto. Bem-vindo, professor Rodrigo. Olá, padre. Qual a disciplina que o senhor leciona mesmo no Uni Salesiano de Lins? Eu leciono a disciplina de psicanálise, 1 e 2 lá, e também a disciplina de psicologia e família e a psicologia e a disciplina morte, luto e terminalidade, que tem tudo a ver com a conversa que nós vamos ter aqui, né? Professor, qual foi o tema da sua tese? Você trabalhou mais ou menos esse tema da morte e do luto, mas especificamente qual foi o tema da sua tese? Eu trabalhei, fiz uma comparação no modo com que nós aqui, né, mais especificamente foram os linenses, mas de maneira geral nós aqui na sociedade ocidental, aqui no Brasil, né, lidamos com a questão da morte e as ausências, né, de rituais, a ausência do poder falar sobre a morte, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora e o quanto isso pode auxiliar no processo da nossa elaboração do luto. Porque essa questão tem ficado ausente na nossa educação, na nossa formação, padre. Professor, o senhor, além de professor, o senhor também atende em consultório, né? A pergunta que eu queria fazer é assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, o senhor percebeu que houve um aumento de procura por ajuda, por pessoas que não estão conseguindo lidar bem com o luto, pessoas que perderam entes queridos? A gente sabe que famílias até perderam 2, 3, 4 entes queridos na mesma família e não puderam vivenciar todo esse momento do luto. Tem tido uma procura maior por atendimento? Com certeza, padre. Houve, infelizmente, né, por essas razões, uma busca muito maior, porque de maneira bastante trágica, né, as pessoas perderam por muitas vezes mais do que um familiar e não bastando isso, perderam de uma maneira muito trágica e de uma maneira muito rápida, abrupta, e o que impactou demais essas pessoas, essas famílias, às vezes famílias inteiras, né, foram impactadas por isso. Não só do ponto de vista da dor, né, que gera essa perda, padre, mas até mesmo muitas das vezes questões financeiras, porque era aquele pai que era o provedor da família. Então tem várias implicações aí, né, que uma perda desse monte acaba proporcionando, né? A gente sabe que quando, infelizmente, uma família tem uma experiência, por exemplo, de um suicídio na família, lidar com essa situação é um pouco mais difícil. Mas a gente sabe, eu acredito que o tema morte é um tema que a gente deixa um pouco de escanteio, apesar, né, como o senhor coloca no seu artigo aqui, que a gente tem consciência de que nós somos finitos, mas a gente percebe que o tema morte não é muito bem tratado pelas pessoas. Parece que as pessoas deixam para lidar com esse tema quando for o momento, enquanto que não é esse o caminho, né? Nós precisamos aprender a lidar com a morte. São Francisco chamava a morte de irmã morte, né? Porque não é uma coisa que estava fora da vida, não está fora da vida da gente, mas ela faz parte da vida da gente. E o que o senhor fala sobre isso? Lidar com a morte facilita na hora do luto, na vivência do luto, facilita a gente resolver mais essa situação, esse momento, ou lidar melhor com esse momento? Com certeza, padre. E é preciso dizer que nem sempre foi assim. Muitas pessoas que ainda estão vivas entre nós, nossos avós, tiveram outra experiência, né, com o velório ocorrendo nas casas, entre os próprios familiares ali preparando o corpo do defunto, ou até mesmo naquele último momento, né, muitas pessoas católicas contam, né, nas entrevistas que eu fiz,
de colocar a vela na mão do agonizante ali, né, rezando em volta. Um pouco antes disso, às vezes, aquele ente querido fazia algumas recomendações, pedia perdão, né, muitas vezes solicitava a presença do padre para fazer uma última confissão, e aí morria entre aqueles que o amava, que o queria bem, né? No entanto, isso foi se distanciando cada vez mais. O velório passou a ser num outro local que não na casa, as pessoas passaram a morrer não mais em casa, mas sim nos hospitais, nas UTIs, muitas das vezes por conta dessa dificuldade de lidar ali com a presença, com a possibilidade de se morrer ali diante de si. Até porque a gente sabe que muitas vezes já não tem mais uma terapêutica possível, não tem o que justifique ficar no hospital, a não ser essa dificuldade das pessoas de lidar com a questão de que a pessoa caminha ali para a morte, né? Está num processo de morrer. Então quer que fique até o último instante. Nós temos questões até éticas, né, para tratar disso, que é o que a gente chama de distanásia, né, quando se emprega ali recursos terapêuticos que só vão gerar sofrimentos, mas não vão produzir nenhum tipo de melhora naquele quadro. E quando na verdade podia estar em casa, eu falo sempre, quando a gente chega ao mundo, né, no nascimento de um bebê, todo mundo vai ao hospital, todo mundo vai de encontro, todo mundo quer conversar com o bebê, falar. Quando a gente morre, aí a gente morre distante de todo mundo, com pessoas neutras que a gente não conhece, que não sabe da nossa história, e talvez ficasse mais fácil, né, passar por esse processo de morrer, que não é nada fácil, mas talvez fosse atenuado se ao nosso lado ali tivesse alguém para apertar nossa mão, para dizer eu estou aqui até o fim. Parece que é uma palavra que está em voga, a questão do negacionismo, né? Dá a impressão que existe essa questão da negação da morte, e não tem como negar a morte, né? A gente percebe hoje que até as crianças são poupadas, né, de vivenciar esse momento. Quando morre um avô, né, uma avó, um parente, as crianças são vetadas de irem ao velório, de irem ao cemitério. Quer dizer, a criança vai lidar com isso quando? Né? Ao passo que a gente imagina que seja... O senhor fala disso, é importante desde criança a gente aprender a lidar com a morte? Ou o caminho é esse mesmo de poupar a criança e quando for o momento que ela estiver mais adulta, ela lidar com essa situação? O senhor fala disso? É fundamental que a gente ajude as crianças a construir esses recursos psíquicos de lidar não só com a morte propriamente dita, mas com, eu digo, as mortes em vida, né, que são as separações, as perdas do amiguinho que foi morar numa outra cidade, da professora que tanto gostava, daquele cachorrinho que era o animalzinho de estimação e que muitas vezes, ao privá-las disso, a gente não está privando elas da dor, porque elas sabem que perderam. A única coisa que a gente está privando elas, padre, na verdade, é de poder falar sobre, é de poder ter um apoio ali social da família, dos pais, ali da professora, e podendo ali ajudar a auxiliá-la, facilitar esse processo. Quando a gente faz isso, impedindo que elas vão ao velório, que elas saibam de uma maneira mais clara, né, que o avô de fato morreu e não que ele foi viajar, porque isso confunde, né? Já tive experiência com crianças que tinham medo de viajar, porque o avô viajou e não voltou nunca mais. Então, quando o pai viajava, isso gerava muito medo, porque vai que ele viaja igual meu avô, né? Que um dia viajou e não voltou nunca mais. Então, é importante a gente auxiliar elas, é lógico que dentro de uma comunicação própria para uma criança, daquilo que ela nos pede, daquilo que ela solicita, das perguntas que ela faz. A gente também não precisa sair explicando tudo, mas aquilo que ela pergunta precisa ser respondido, porque a gente nunca fica na lacuna, né? Mesmo as crianças, quando a gente não informa, elas começam a confabular, a buscar outras informações, a escutar conversas.
às vezes está lá, por que a mamãe está chorando? E a mãe, porque eu estou feliz. Mas a criança sabe que a mãe está com cara de triste, que o avô acabou de morrer, que provavelmente ela está chorando pelo pai dela. E quando faz isso, a criança entende muito bem, disso não posso falar com a mamãe. Mamãe não quer tratar sobre isso comigo, então eu tenho que aguentar isso sozinho. Então a única coisa que a gente faz quando impedimos a criança de falar sobre isso, de tratar mais abertamente com a criança sobre isso, é de propiciar recursos e apoio para ela também lidar com essa situação que também a aflige. Professor, a gente sabe que a morte, ela traz, claro, implicações para a vida da gente, para quem fica, não é? E essas implicações, elas podem ser tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Existem pessoas que sabem lidar bem com isso, e é claro, dependendo também do tipo de morte que o outro vivenciou, não é? Ou do que veio a falecer. Quer dizer, existem vários graus de implicações. E como eu disse, implicações positivas e implicações negativas. Como lidar com isso? Eu acho que o senhor toca num ponto importante, né? Nem toda morte é igual. Primeiro, acho que tem algumas variáveis que é importante a gente salientar. Quem é que está ali? Quem é o enlutado? Qual é a maturidade que essa pessoa possui? Em que momento de vida que ela está? Qual é a personalidade dela? Ela já teve experiências de perdas significativas em sua vida? Qual é o grau de vínculo emocional, de dependência financeira e de outras ordens aí que essa pessoa possui com aquele que morreu, né, com aquele ente querido? Isso vai ser muito importante. Outra coisa, o tipo de morte, padre. Né? Foi uma doença que foi acometendo a pessoa, então ela teve chance de levar em conta que aquilo podia ocorrer, até que em algum momento vai ocorrer, ou isso aconteceu de uma maneira muito abrupta, rápida, e isso impacta demais. Outra coisa, as condições daquela morte, foi numa tragédia, foi num desastre, foi de uma maneira violenta, foi, né, por uma negligência de alguma ordem. Isso também costuma implicar numa dificuldade maior de lidar com a questão do luto, né, com o enfrentamento da situação. E eu colocaria uma outra questão, que é, por exemplo, o que nós temos vivenciado aí na pandemia, a ausência de rituais. Que isso tem ficado mais claro nos tempos de pandemia, mas eu tenho sempre feito essa crítica que a gente tem diminuído esses espaços aí para ritualizar as questões ligadas à morte e assim poder pensar, e assim poder sentir, e assim poder reagir, mas com uma espécie de uma retaguarda ali coletiva que o ritual nos proporciona. Seja ele de cunho religioso, né, que nós vivemos numa sociedade que é muito religiosa, e isso as ajuda a vivenciar esse momento. Também por outras, né, por rituais ali de amigos, do amigo que vai dar o abraço, que vai que vai mandar a coroa de flor, tudo isso ajuda, consola, ajuda a suportar melhor. Professor, a gente fala que diante da morte, cada um de nós tem um tempo de luto. O que é normal nesse tempo de luto e o que é anormal? E quando é anormal, o que a pessoa precisa fazer? Bom, é preciso dizer que o tempo é muito particular de cada um. Mas nós temos aí, né, uma base durante um ano, que é um período importante, porque nesse um ano você vai viver todas as grandes datas. É o aniversário daquela pessoa, para quem era casado, o dia do casamento, datas importantes, o dia dos pais, o dia das mães, o Natal, o Ano Novo, período com que a família se reunia. Então todas essas datas são muito fortes, padre. E é muito comum os enlutados, quando chegam nesses períodos,
de se entristecer, muitas vezes nem percebe os motivos, e às vezes na clínica a gente vai, por que teve essa queda aí, né, de humor, se mostrou muito triste nessa última semana, de repente, sem uma causa aparente, e aí quando vai se investigar, tem uma data importante chegando. Vai fazer 1 ano de falecimento do meu pai. Então, esse 1 ano é importante para quase todo mundo que tem uma perda significativa. É diferente de você perder alguém que você tem muito vínculo e alguém que você tem algum grau de ligação não tão grande assim, é diferente. Mas quando é uma pessoa com um alto grau aí de ligação, de laço amoroso, isso é diferente. Agora, não se determina, mas 1 ano é um período considerável para viver isso tudo. De normalidade, vamos dizer assim. Quando vem a normalidade... Que é o que a gente vai chamar de luto complicado, né? Quando esse luto se estende, e eu conheço pessoas que perderam há 5 anos, 6, às vezes 10 anos uma determinada pessoa e tem dificuldade de lidar com aquilo. E tem dificuldade de entrar naquela casa que aquela pessoa morou, de desfazer do quarto em que a pessoa dormia, de falar sobre, né, de pessoas que dizem, eu não consigo dizer que meu pai morreu, eu digo que ele se foi, eu fico imaginando que ele foi fazer uma viagem. Tem pessoas que até, para poder suportar tamanha dor, tentam fantasiar assim. Se infantilizam quase, né? Para suportar. Né? Então, aí nesses casos, isso às vezes atrapalha no trabalho, atrapalha nas relações com a família, com aqueles que ficaram. Né? E nesses casos, eu acho que é muito importante buscar ajuda. Né? Então, a gente tem vários meios aí para buscar ajuda, desde profissionais aí da área da psicologia, da psiquiatria, mas também de outros tipos de ajuda que sejam, que eu acho que tudo aquilo que nos permita falar de uma maneira livre, né, de pessoas que de fato estejam interessadas em nos ouvir a falar sobre, isso pode nos ajudar. A gente imagina assim que existe vamos dizer assim, 2 tipos de luto, né? O luto que você vivencia a ausência da pessoa e o luto que já vira tristeza, né? Você disse bem que quando o luto é muito estendido, com mais de 1 ano, embora você disse que a gente não pode determinar um tempo de luto, mas quando é exageradamente mais estendido, é sinal de que a tristeza está mais prolongada, né? E você colocou bem, dificulta em tudo, né? Nos relacionamentos, a pessoa não vive mais a alegria, quando está com as famílias, com os amigos, não tem mais aquela alegria, a pessoa não sorri mais com uma piada, né? Tudo que lembra o que partiu te dá tristeza, olhar uma fotografia, tudo te dá tristeza, né? Então você percebe que a pessoa não é feliz, não é mais feliz como era antes. E aí você imagina que a pessoa mesmo precisa se conscientizar disso e procurar uma ajuda, né, de um profissional para que ela consiga digerir melhor essa situação, né? Vivenciar melhor o seu luto e dar um fim nele, né? Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa que partiu, mas a gente vai começar a lidar com a situação de um modo diferente, né? Exatamente, padre, porque muitas vezes a vida da pessoa paralisa, né? Morre junto com a pessoa que morreu. A gente fica uma espécie de vendo pessoas que é como se estivesse morto-vivo ali, porque paralisou, porque não gosta de mais nada, não convive com mais ninguém. É lógico que no início de um processo de luto, isso é compreensível e esperado. Agora, passado anos aí, isso está comprometendo a vida daquela pessoa, está impedindo a vida daquela pessoa de seguir em frente. E eu sempre fico pensando, quando abordo essa questão, eu lembro da Lia Luft, quando ela diz assim, que o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa que se foi é voltar a viver. Então, retomar a vida é importante. Aqueles que ficaram também precisam, né, desse amor,
precisam daquela pessoa que está paralisada ali. E às vezes ela não faz isso porque está impedida, porque sozinha não consegue, isso é compreensível, mas há o que se fazer. Quando a gente não consegue fazer algo sozinho, a gente pode buscar a ajuda de um outro. Quer ele seja um profissional, uma pessoa de grande confiança, embora quando se trata de morte a gente tem dificuldade de falar sobre. Eu sempre vejo, padre, tem duas questões que acontecem muito. Ou alguém logo impede, né? Bate na madeira e vamos falar de outro assunto, isso aqui está muito deprê, vamos tratar de outro tema aí, aumenta o som aí, né? E em contrapartida, a carência é tão grande que quando alguém começa a falar que perdeu, quanto aquilo dói, a outra mal deixa ela concluir e começa a falar das perdas dela, porque ela também está em um luto mal resolvido ali, mal elaborado, tem dores que não puderam ser confidenciadas, faladas, e então a gente vê essa lacuna presente, o quanto é importante falar de uma coisa que nós fatalmente vamos vivenciar, quer queiramos ou não. Muitas vezes as pessoas ficam falando da loteria, se eu ganhasse na loteria, e muito possivelmente muitos nunca ganharão, mas ao se tratar de morte, fatalmente a gente vai se deparar com essas situações, então a gente precisa falar sobre isso, abrir esse espaço, como o Nissa Salesiano está abrindo aqui para tratar sobre isso, para falar sobre essas questões que, mesmo que não falemos delas, elas nos afligiram. Professor, para a gente encerrar, nós estamos falando aí do mês de setembro, mês de combate e prevenção ao suicídio, e certamente no seu trabalho o senhor lida muito com isso, né? Com mães, com pais, com esposas que perderam alguém, perderam o marido, o filho, a filha, devido justamente a essa questão do suicídio. Que conselho o senhor daria para essas pessoas? Esse é um tema sempre bastante delicado, mas também é outro que precisamos falar, porque muitas das vezes há sinais que são emitidos por aquela pessoa que está prestes a realizar uma tentativa de suicídio ou até, infelizmente, de fato, alcançar esse objetivo. Há um mito muito grande, padre, essa coisa de que está até nas falas aí de senso comum, na população em geral, dizendo quem fala não faz. Isso não é verdade. Eu sempre digo, mesmo que está fazendo porque quer chamar a atenção, eu sempre digo, ainda que a pessoa esteja fazendo aquilo para chamar a atenção, ela precisa de cuidado, porque ela está muito empobrecida, porque a gente tem tanto jeito para chamar a atenção, quando alguém precisa falar que vai tirar a própria vida para poder chamar a atenção de alguém, psiquicamente falando, ela está muito empobrecida ali, ela está muito sem recurso. Outras coisas que chamam a atenção, pessoas que acabam ali se cortando, pessoas que algumas vezes provocam alguns danos contra si mesmas, de alguma ordem, que se metem em acidentes repetidos, que se colocam em risco continuamente e tem ali algum histórico. Pessoas às vezes também, e essas são mais difíceis, caladas, né? Que ficam muitas vezes ali fechadas dentro de si mesmo, introspectivas. Não estou dizendo que todo mundo que é introspectivo tem tendências suicidas, mas muitas vezes a pessoa parece que está bem, faz o personagem de que está bem, na verdade não está nada bem. Mas se a gente conhecer, se tiver um estreitamento de laço, né, para os pais aqui eu digo, talvez é muito importante olhar para esse filho. Muitas vezes se cobra muito hoje, você não foi ao inglês, você não está fazendo tal coisa, você não está fazendo piano, você não está... E a gente esquece de perguntar, como é que você está? Está tudo bem contigo? Está precisando de alguma coisa? E algumas mães e pais dizem, mas eu pergunto isso e eles não dizem nada. Mas eu digo, sempre que a gente deixa a porta aberta, de maneira geral, quando as pessoas precisam, quando o jovem precisa, ele entra. Agora, se a gente vai deixando a porta sempre fechada, não pergunta, só cobra, só exige,
isso atrapalha demais e muitas vezes quando se precisa, não se tem coragem de chegar, de dialogar, de pedir ajuda. Muito bem. Então esse foi o nosso primeiro bate-papo com o professor Rodrigo Caputo. E professor, a gente com certeza nós vamos convidá-lo mais vezes para estar aqui com a gente, batendo esse papo, que é muito importante no momento que a gente está vivendo e acho que em todos os momentos a gente tratar desse tema, desse assunto. Morte e luto não são temas que podem ser colocados de lado, eles fazem parte da vida da gente. Então a gente quer agradecer a sua presença, a sua colaboração para esse momento de reflexão do Setembro Amarelo. Muito obrigado. Obrigado, padre. Eu que agradeço o convite.